Fala galerinha da Top Invest, tudo beleza? Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a classificação CVM dos fundos de investimento. Então vem comigo. Se você está estudando para uma certificação financeira, seja ela CPA10, CPA20, CEA, Ancord ou qualquer uma delas, a classificação CVM é muito importante para a sua prova, tá? E é importante, antes desse vídeo, fazer o jabá de sempre. Claro, se você quer participar do nosso grupo de estudos para qualquer uma dessas certificações, vou deixar o número aqui embaixo, é só mandar um quero participar que você pode estudar com a gente de graça nos grupos de WhatsApp. E também, claro, baixar nosso aplicativo de simulados, que está por aqui em algum lugar, que ele é totalmente gratuito e vai te ajudar muito a se preparar para a tua prova de certificação, beleza? Bom, chega de enrolação e sobre classificação do CVM de fundos de investimento, a gente tem 4 classificações somente, tá? Cuidado que aqui a gente tem algumas subclassificações, mas classificações são só 4, tá? Para começar a aula, eu coloquei aqui primeiro deles o fundo de ações, coloquei em vermelho para você lembrar que fundo de ações tem maior risco. E para ser classificado como um fundo de ações, ele precisa o quê? Ter no mínimo 67% do seu patrimônio alocado em ações. E aqui muito cuidado, tá? Porque tem uma pegadinha lá no simulado e também cai muito na prova, é que se ele tem 67% de investimento mínimo em ações, ele pode, por exemplo, ter até um máximo de 33% em títulos públicos federais, tá? Então essa aqui é uma pegadinha muito importante você estar ligado. Fundo de ações tem risco de mercado, fundo de ações, e ações não tem risco de crédito porque ninguém te deve nada aqui, tá? Então fundo de ações investe no mínimo 67% em ações, de acordo com a classificação CVM Fundos de Investimento, tá? Depois dele, a gente tem um cara chamado fundo cambial. O fundo cambial, assim como o fundo de ações tem que ter do patrimônio líquido 67% investido em ações, o fundo cambial tem que ter 80% do patrimônio líquido investido em ativos que representem a variação cambial. Aqui a gente vai ter fundos de investimento que, como diz o nome cambial, buscam ter a variação do câmbio. Então a gente vai ter fundos aqui que buscam a variação do dólar, né, o USD, que buscam a variação do euro. E também tem alguns outros fundos que buscam variações de outras moedas, mas são bem mais raros, tá? Inclusive o mais comum é o de dólar, tá? Os outros fundos são bem raros na verdade, tá? 80% do patrimônio investido em ativos que representem a variação cambial. Aqui pode ser derivativos, pode ser mercado futuro, não tem restrição, tá? Mercado cambial representa a variação do câmbio. O multimercado, como diz o próprio nome dele, aqui ó, repara, multi, então ele vai ter renda fixa em preto, ele vai ter renda variável em vermelho, ele vai ter câmbio em azul. Como diz o próprio nome, multi, ele pode ter qualquer coisa, tá? Então, não tem uma carteira pré-definida. Um fundo multimercado pode ter ações? Pode. Um fundo multimercado pode ter títulos públicos federais? Pode. Num fundo multimercado pode ter crédito privado? Pode. Num fundo multimercado pode ter dívida externa? Pode. Num fundo multimercado pode ter derivativos? Pode. Num fundo multimercado pode ter câmbio? Pode. Um fundo multimercado pode ter qualquer coisa, desde que, muito importante, de acordo com o regulamento do fundo, beleza? Então não tem uma carteira pré-definida pela CVM, como diz o próprio nome. Ele é multimercado, ele pode investir em diversos ativos, tá? E por fim, para terminar nossa classificação CVM, a gente tem os fundos de investimento em renda fixa, que obviamente vão investir em renda fixa. O importante é que a gente tem estes caras aqui. Estes caras são sufixos, eles são subclassificações dos fundos da CVM, tá? Então a gente vai ter os referenciados, os simples, o curto prazo, dívida externa, longo prazo e crédito privado. Vou fazer em vermelho aqui, chamar primeiro a atenção para o de dívida externa, tá? O do dívida externa, para ele ser considerado um fundo de dívida externa, ele tem que ter 80% do patrimônio líquido dele alocado em ativos de dívida externa. Mas muita gente faz a confusão com o dívida externa e o fundo cambial. Eles são completamente diferentes, tá? A única coisa igual que tem neles é que eles são 80% aqui e 80% aqui, tá? O fundo de dívida externa investe, por exemplo, em títulos públicos federais que o Brasil emite para o exterior. São são títulos em dólar, mas emitidos para o exterior, tá? Aqui visa a variação cambial. Aqui visa investir em ativos emitidos pelo governo federal visando a dívida
externa, tá? Não tem absolutamente nada a ver. Ah, esse aqui vai refletir um pouco o câmbio porque o título vai ser emitido em dólar. Sim, beleza, pode ser. Mas esse aqui investe na dívida externa, esse aqui investe em fundos cambiais, em ativos que representem a variação da moeda. São completamente diferentes, tá? Falando nisso, a gente tem também os fundos referenciados. Fundo referenciado é bem barbada, né? Como diz o próprio nome, referenciados, ele faz uma referência a algo. Ele vai fazer uma referência ao benchmark, ou índice de referência. A gente tem várias aulas aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar um link em algum lugar por aqui, tá? Índice de referência. Ou seja, ele visa replicar a rentabilidade desse índice, tá? Por exemplo, a gente tem o fundo referenciado DI, que é o mais comum. Ele é um fundo referenciado, ele vai ter no nome, precisa ter no nome a referência, tá? Principal exemplo, fundo referenciado DI. Todo santo banco tem esse fundo aqui. Isso aqui é maravilhoso para o banco, para o investidor é um lixo, tá? Fundo de renda fixa simples, tá? Esse aqui visa ser, como o próprio nome diz, simples, tá? Então, ele vai ter baixíssimo risco. E como tal, ele é um fundo que não precisa de EPI, porque tem um risco muito baixo, beleza? Depois a gente tem o fundo de longo prazo, né? Eu posso chamar esse aqui de tradicional. É um fundo de investimento normal, não tem muito mistério nele. E aqui embaixo a gente tem um cara chamado de crédito privado. Eu vou botar ele em vermelho também, porque ele vai investir o quê? Ele vai investir, obviamente, como diz o próprio nome, em crédito privado. Então ele tem mais risco que títulos públicos. Por exemplo, a Top Invest precisa de dinheiro para construir uma sede nova e eu vou emitir um título de dívida. Eu vou emitir, por exemplo, vamos supor que eu emita uma debênture, tá? E esse fundo de crédito privado vai investir na Top Invest aqui. Então é um título de crédito privado e ele tem, obviamente, a Top Invest tem um risco muito maior de dar calote do que o governo federal, beleza? Bom, gente, faltou um, né? Faltou de curto prazo. Esse cara aqui é um cara que gera muita polêmica, tá? Primeiro, CVM, a gente fala de carteira com prazo máximo de 375 dias e 60 dias de prazo médio. Isso aqui é muito importante, tá? 375 dias para CVM. Quando a gente fala de imposto de renda, que é diferente nesse cara aqui, é de 365 dias, tá? Muito cuidado, CVM 375. Imposto de renda 365. E o prazo médio vai ser de 60 dias, tanto para imposto de renda, como também para CVM, beleza? Eu não vou entrar no mérito da tributação desses fundos aqui, porque tem uma aula específica aqui no canal falando sobre a tributação de fundos de investimento. Se você não sabe de cor a tributação, vai lá e aprende comigo a tributação, beleza? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, dá o seu like, se inscreve no canal, não deixe de ativar o sininho do YouTube para receber novos vídeos toda semana. E claro, se você quiser adquirir um dos nossos cursos completos, o link está aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e te vejo na próxima semana.